Vocês que gostam do Senhor dos Anéis, do Hobbit, já sentiram vontade de conhecer florestas como aquelas, né? Com seres míticos, magia, aventura. Bom, a notícia boa é que você pode, porque essa floresta existe. A notícia ruim é que é um lugar perigoso e assombrado. A floresta Elfin fica na Califórnia e está cheia de duendes, elfos, fadas e bruxas. Mas também tem fantasmas atormentados de um manicômio, maldição de cigano, tem espíritos de crianças sombrias, árvores que sangram, criaturas desconhecidas e uma bruxa querendo vingança. Então fica aí, que essa noite a gente vai conhecer uma floresta digna de uma obra de Tolkien. Ring around the rosy. Boa noite, eu sou a Doutora Plague, abrindo as portas do sanatório para conhecer uma floresta mágica. Mesmo acreditando no sobrenatural, há lugares tão fantásticos que conseguem deixar a gente arrepiados e com aquela vontade louca de conhecer. E sem a menor dúvida, a Floresta Elfin, nas imediações de Hayden, em San Diego, Califórnia, é um desses lugares. Sua história começa a ser contada quando o lugar era habitado ainda pelo povo indígena dieguenho. Mas claro, vem muito antes disso. Sabe-se pouco sobre essa tribo, mas graças aos artefatos e objetos encontrados na floresta, se pôde descobrir que eram profundamente ligados à magia e à espiritualidade, tanto que desapareceram, já que não dominavam as artes da guerra. Seu modo de guerrear era através de pura magia, o que manteve a área sob seus domínios por um bom tempo. Logo após esse período, vieram os ciganos, o povo romani, que tomaram conta de tudo, e, obviamente, a magia continuou a reinar ali. Trilhas estreitas e cheias de curvas, árvores retorcidas, cogumelos enormes e desconhecidos, e os sons, muitos sons estranhos vindo de todos os lados. Uns dizem ser o vento, outros o canto de fadas e espíritos, outros a manifestação do mal. Como não poderia deixar de ser, é também um ponto turístico, porque é um lugar muito bonito. Apesar de muita gente sentir um medo inexplicável ao ir além das cercas de madeira e da placa envelhecida adornada com elfos adormecidos, onde ainda se pode ler Floresta Elfin. Dizem que os mais sensíveis e suscetíveis a energias sentem uma atmosfera dominante, que é muito forte, e é no fundo uma mistura de energias diferentes. Isso mexe muito com a aura e até com o corpo físico das pessoas. As manifestações e fenômenos são de todos os tipos e às vezes impossíveis de serem registrados, já que aparelhos deixam de funcionar, baterias de câmeras são drenadas muito rápido e alguns visitantes disseram que a sensação é mesmo de ter se entrado em um outro universo, principalmente quando percebe que estão incomunicáveis, porque não há sinal de celular. Por ali costuma passar uma mulher de vestido ou camisola esvoaçante branco, que surge de um ponto de luz e vai aos poucos se materializando e passa a flutuar entre as árvores. Ela apavora aqueles que caminham pelas trilhas, porque o segue. E aí, para cada testemunha, essa aparição tem uma explicação diferente. Para uns é um elfo, sim, porque lá, claro, está cheio deles, daí o nome da floresta. Para outros, trata-se de uma fada. Outros ainda dizem ser um fantasma, das muitas pessoas mortas e presas ali. E sempre, claro, tem aqueles que atribuem tudo a demônios. Um grupo de ocultistas, magistas e bruxos moram hoje no mesmo lugar onde foi o acampamento dos ciganos e formaram uma comunidade chamada Harmony Grove, o Bosque da Harmonia. E eles convivem o tempo todo com assombrações e manifestações. Segundo eles, a Dama de Branco é na verdade um fantasma. Eles conhecem sua história. Não se sabe a data certa, mas o que se conta é que uma família saiu para passar o dia na floresta. Só que quando na manhã seguinte seus parentes e amigos perceberam que não tinham voltado, pediram ajuda às autoridades, que depois de uma tarde inteira de buscas, encontraram os corpos do marido e da filha. A mãe não estava em lugar nenhum. Eles souberam que um grupo de ladrões os havia atacado. Depois de alguns dias de procura, a mulher foi dada como morta e as buscas encerradas. Mas, enquanto isso, os moradores da região
Tinham acolhido uma mulher muito machucada, em estado de choque, não falava. Ela estava ali vagando pelas imediações. Depois de algum tempo em que somente chorava, sua postura mudou. Ela colocou um vestido branco e voltou para a floresta Elfin. Depois disso, nunca mais foi vista. Passou então a ser chamada de Bruxa Branca de Elfin. Mas seja lá o que for, assusta muita gente, porque ainda está atrás daqueles que mataram sua família. O fenômeno inexplicável das árvores que sangram também acontece ali. Às vezes quando são tocadas e outras sem motivo nenhum. Elas simplesmente começam a escorrer uma seiva vermelha, que muitos dizem ser sangue, porque tem a mesma cor e o mesmo cheiro. Outra coisa que assusta demais são as aparições de indígenas enforcados nas árvores, que desaparecem alguns minutos depois. Tem até um cemitério nativo em algum lugar daquela floresta, e os visitantes acham que fica no ponto mais frio, numa clareira entre as árvores. Isso tudo além de sombras e formas estranhas que se esgueiram entre os arbustos observando os vivos. E há relatos de criaturas pequenas, de menos de 1 metro de altura, correndo por ali. E tem também pássaros e criaturas nunca vistos antes. Ao fim da tarde, quem aparece é uma figura transparente montada em um cavalo negro. Mas dizem que não são somente os gritos das fadas, as músicas dos elfos e dos fantasmas dos ciganos, lamentos de espíritos, que não é só isso que é ouvido com o vento, porque temos uma enorme cereja nesse bolo. Em meio à vegetação, em meio às pedras esculpidas pela natureza, há uma construção imensa, abandonada e trancada. Um antigo manicômio que quase não aparece em meio a tantas árvores. Coberto por musgo, abraçado por galhos retorcidos, ele está cheio de atividade sobrenatural e de registros dos tormentos de fantasmas presos. É possível ouvir os gritos dos pacientes em desespero, o mesmo desespero de quando eram vivos, já que, segundo se sabe, eles eram muito maltratados, eram usados em experiências e deixados ali para morrer. Pelo hospital estar completamente escondido na floresta, esses pacientes estavam totalmente esquecidos e largados à própria sorte. Além dos gritos, eles se mostram acorrentados às árvores, andando perdidos de um lado para o outro, mas sempre nas imediações da construção. Realmente, eles estão presos a ela. Essa área do manicômio é chamada de Quest Heaven, e não são somente os espíritos dos pacientes atormentados que vagam por ali, mas também um criptídeo que faz com que aquela seja a área mais perigosa de toda a floresta. É a coruja branca. Só que essa coruja, segundo quem a viu, tem cerca de 3 metros de altura e ela fica por ali caçando sua refeição, que são caminhantes e campistas desavisados. Suas garras são tão fortes que já rasgaram o teto de um carro, como se fosse feito de papel. Caminhando mais um pouco pelas trilhas, o visitante vai dar de cara com uma árvore enorme, onde um único balanço se movimenta sozinho. Não é o vento, mas certamente está sendo usado por um dos fantasmas das muitas crianças que estão enterradas ali. São crianças indígenas que morreram de uma infecção misteriosa e elas são vistas correndo por toda a floresta, mas causam uma sensação ruim de medo em quem as vê. Essas crianças, aliás, são a razão para que a comunidade de ciganos escolhesse viver ali. É que eles faziam rituais de evocação a esses espíritos. Só que esses rituais tiraram as crianças do seu descanso e as tornaram espíritos confusos e sombrios. Quando alguns moradores locais presenciaram os ciganos fazendo esses rituais, tomaram a decisão de se reunir para expulsá-los. Só que aqueles que não quiseram sair foram dizimados e os poucos que restaram amaldiçoaram a floresta. A floresta Elfin é mais nos tantos lugares anômalos na Terra. Já até falamos de muitos deles aqui. Eu vou deixar alguns desses vídeos espalhados em cards e no final para vocês assistirem. E logo eu volto com mais um lugar perdido no mundo, mas um lugar onde os fantasmas são os donos. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite.